Olá, meu nome é Bruno Zanutto, eu sou jogador profissional de voleibol há mais de 16 anos. Também já fui jogador da seleção brasileira e eleito o melhor jogador do mundo da minha categoria. Hoje eu sou empreendedor, fundador da TM Run, treino mental e mindset para atletas e corredores, onde através do método que eu desenvolvi eu procuro ajudar essas pessoas a chegarem no próximo nível delas, mas não somente no esporte, que elas possam usar o esporte para uma transformação real e concreta na vida delas. Quando eu entrei no empreendedorismo digital, a minha maior dificuldade era essa, de poder levar minha mensagem e gravar uma mensagem para todo o meu público. Como eu trabalho com marketing digital, então os vídeos eram e continuam sendo essa ponte de comunicação. Eu tinha uma grande dificuldade em gravar esses vídeos, principalmente em usar a minha voz. Toda vez que eu parava aqui na frente da câmera, eu perdia agora não sei se é grave, se é agudo, mas enfim, a minha voz saía do ponto normal dela e era constrangedora. Eu não gostava nem de me ouvir, não ficava legal. Eu colocava esse vídeo para editar, aqueles vídeos que eu gravava para serem editados, e eu não conseguia realmente me escutar. Eu conheci o Ricardo Silva através de um contato que a gente fez pela internet, pois ambos, né, a gente está no mundo digital, a gente acabou se encontrando ali, e ele viu um potencial, vamos dizer assim, dentro da minha voz, que eu já tinha uma voz bacana, né? Não sei se vocês estão vendo, algumas pessoas falam, pô, Bruno, você tem voz de locutor, tal, mas na verdade eu não sabia como usar essa voz e nem como ter uma comunicação assertiva. Quando eu conheci o método do Ricardo, eu confesso que eu não tive dificuldade em colocar ele em prática, um método muito simples de ser absorvido. Na verdade, são as coisas simples que a gente tem as maiores transformações. E eu comecei a aplicar ele logo na sequência. Os resultados foram visíveis tanto na parte de trabalho, como um vídeo como esse que eu estou gravando agora para vocês, mas também no meu dia a dia, dentro de casa, dentro do meu time, do grupo que eu trabalhava. A minha comunicação melhorou muito. Eu até brinco com o Ricardo que eu fiz um teste com a minha filha um dia, eu gostaria um dia de poder gravar isso. Eu conversando com ela em 3 tons de voz diferentes, a reação que ela tem, né? Eu falando um pouco mais bravo com ela, depois eu falando num tom normal e eu baixando e fazendo um tom que as crianças adoram ouvir. O Ricardo me ajudou a trabalhar muito essas tonalidades. Enfim, o resultado foi realmente muito bacana. Espero poder... Olá, tudo bem? Eu sou Ana Tex, especialista em marketing digital, e hoje eu quero falar para você sobre como a sua voz, a minha voz, a nossa voz tem um poder muito grande na nossa comunicação e na obtenção de sucesso. Bom, eu fiz uma consultoria, né? Eu tive o prazer de estar com o Ricardo Silva, que é coach de voz. E ele me deu várias técnicas e estratégias para utilizar com a minha própria voz. E com isso, agora, eu tendo todo o controle da minha voz, eu obtenho muito mais assertividade na hora de me comunicar com o meu público, seja em palestra. Meu nome é Rogério Job, eu sou autor e empreendedor digital desde 1997, fui um dos pioneiros. E desde então eu criei vários tipos de negócios digitais. Recentemente eu me tornei autor e lancei alguns livros que foram best-sellers nas livrarias da Amazon. O meu maior problema, eu pensava que era um e na verdade era outro. Eu simplesmente não gostava do som da minha voz. Então eu ouvia os meus vídeos, as minhas gravações e não gostava dos resultados. E só depois, com o Ricardo Silva, que eu fui entender que o problema não estava na minha voz, e sim na maneira como eu usava a minha voz. Aos poucos eu fui entendendo que a voz é um grande instrumento. É como um instrumento musical, e se você não sabe usar esse instrumento, você vai produzir sons que você não gosta. Então, a partir do momento que eu fui entendendo que eu tinha um grande instrumento em mãos e que fui aprendendo a usar esse instrumento, então eu vi que o meu problema realmente era não saber usar esse grande instrumento que é a voz. Eu conheci E aí pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Thiago e eu sou o CEO da Inova Marketing Digital. Como eu sempre fui muito apaixonado por internet e por marketing, eu decidi fundar a Inova. Hoje, a maior parte do meu tempo eu dedico exclusivamente à Inova. E foi com essa dedicação de tempo
que eu percebi que precisava melhorar a forma de me comunicar com os clientes. Foi aí que o curso Minha Voz acabou caindo de paraquedas na minha cabeça. Porque em um dos eventos do Afiliados Brasil, no Network, eu conheci o Ricardo, através do Michael Risse. Após o pessoal se cumprimentar, conversar um pouco, eu chamei o Ricardo e conversei com ele, disse para ele que estava tendo alguns problemas com a minha comunicação e com a minha voz. O resultado me surpreendeu. O Ricardo acabou me dando uma consultoria ali mesmo no evento. Isso me marcou demais a pessoa do Ricardo, porque de uma forma muito clara e objetiva, ele conseguiu descrever ali em poucos segundos alguns dos problemas. Qual o tamanho do seu sonho? O meu? Eu quero falar de um garotinho. Má dicção, má articulação, introspectivo, que tinha um sonho. Um sonho de ser locutor. Locutor de rádio. Hoje, esse garotinho cresceu. Hoje eu sou consultor em comunicação. 84% dos meus alunos são milionários. Eu quero trazer para você um pouquinho de quem eu sou. Como funciona a comunicação no seu contexto de verdade. O quanto você precisa se dedicar. O quanto você precisa se aprofundar. Meu objetivo real é fazer com que você se conecte com as pessoas. Que você sinta as pessoas. Fazendo com que tudo que você tem a dizer para elas possa ser dita. Possa ser sentida. Eu quero que você motive as pessoas. E ao mesmo tempo que você motivar, eu quero que você as emocione. Esse sempre foi o meu objetivo. Contar através da minha comunicação, seja voz, corpo, as histórias de outras pessoas. Seja falando de uma música e também de comerciais. Comerciais que, só de lembrar a primeira vez que eu ouvi minha voz em rede nacional, uau, eu me senti grande. Por isso que eu começo. Qual o tamanho do seu sonho? E sabe qual a parte mais complicada de você ter o tamanho do seu sonho? É que eu conheço muitas pessoas que são talentosíssimas, são pessoas que têm um know-how, que têm uma credibilidade naquilo que faz. Mas na hora de colocar uma comunicação, uma entrevista, uma conversa, a explicação sobre o que ela faz se perde. Não há uma comunicação. Não há mesmo. Só de falar me lembro... Na verdade, eu lembro de mim. Eu lembro eu nesta situação. Querendo falar para as pessoas, mas não conseguia falar para elas. Eu queria me expressar, eu queria... Sabe quando você conta uma coisa que você quer contar, a coisa até difícil, triste, e você sorri porque você tá tão nervoso que você não sabe contar aquilo, e você acaba deixando a comunicação de forma errada. O meu começo não foi tão simples. Eu me lembro que a primeira rádio, eu fui mais ou menos umas 9 vezes reprovado. Eu me lembro de visitar durante 7 a 8 meses uma emissora levando, fita cassete? Levando fita cassete para ver se eu era aprovado. Má dicção, má articulação, timidez. A timidez foi um dos maiores problemas que eu tive. É claro que hoje, com essas ferramentas que a comunicação me trouxe, tudo ficou diferente. E você pode estar me assistindo e se perguntando se isso é possível, a sua timidez, sua introspecção, por exemplo, ser uma coisa que possa ficar de lado. E na verdade é o que eu quero. Eu não quero que os problemas, as dificuldades, sejam o protagonista o tempo todo da sua comunicação. Porque não está certo. Quem tem que ser o protagonista? Você. Eu quero que você, através da comunicação assertiva, de alta performance, se conecte com seus sonhos. Que suas reuniões,
palestra.